me preparei aqui para, basicamente, tocar em vários elementos, mas 3 conjuntos de elementos. Um deles, o primeiro deles, diz respeito aos componentes, digamos assim, mais estruturais ou mais abstratos que determinam essa crise. Por que essa crise ocorreu? De uma maneira mais teórica abstrata. Onde é que estão as razões últimas do aparecimento dessa crise? O segundo grupo de elementos que eu quero tratar com vocês diz respeito a, pode-se dizer assim, as manifestações conjunturais. O que vem acontecendo no mundo nos últimos tempos em função dessa crise já está preparada há algum tempo. É como se eu estivesse saindo de um determinante mais de padrão de acumulação do capital, depois fosse, no segundo momento, por uma questão mais de como é que isso evolui em distintas fases. Basicamente, eu não vou perder muito tempo, mas vou entrar no século XXI, vou dividir em 2 períodos. E o terceiro grupo é como é que isso impacta no Brasil. De que maneira a tal marolinha vira tsunami, se é que algum dia ela foi marolinha. Então é mais ou menos isso que eu estou planejando fazer na minha primeira intervenção. Bom, dando início então, a primeira coisa que tem que ser chamada a atenção, e eu sempre começo, já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre essa crise, mas eu sempre faço questão de começar com isso. Essa crise não é surpresa para ninguém relevante, evidentemente. Quem entende um pouco do funcionamento de uma economia capitalista sabe que faz parte da sua natureza, das leis gerais do seu funcionamento, o funcionamento cíclico. O processo de acumulação de capital é cíclico. Durante um determinado período de tempo, a economia capitalista vai bem ou razoavelmente bem. Há um processo de acumulação de capital, mais acelerado ou menos acelerado, de acordo com determinantes conjunturais. Mas, logo em seguida, também por um determinado período de tempo, não há periodicidade predeterminada para isso, a economia rateia, entra em crise e o que estava tudo indo bem para cima começa a ir para baixo. O processo de acumulação de capital entra em crise. E logo depois, também por um período determinado de tempo, impossível de ser antevisto, a economia volta a crescer novamente, de forma que o movimento cíclico da economia capitalista existe desde que existe capitalismo. Isso do ponto de vista teórico é importante. Bom, primeiro, para saber que crise sempre vai existir no capitalismo. Só que também, por outro lado, temos que ter noção, ou ter firme a ideia de que essa crise não é perpétua. Se o movimento é cíclico, a cada processo de crise da acumulação do capital, o capitalismo dá um jeito, é a forma menos tecnocrática que eu estou encontrando de dizer, de encontrar novas ou recuperar velhas formas para que o processo de acumulação de capital retome. Ou seja, dessa crise que nós estamos vivendo e de todas as outras, o capitalismo vai acabar por causa disso. Ele até pode acabar por outras razões, mas pela sua crise ele não acaba. Mas tem uma vantagem. Isso, digamos assim, desqualifica um pouco o argumento esquerdista de que dessa crise vem o socialismo. Não vem. Desafortunadamente não vem. Não é por causa disso que virá o socialismo. Mas também nos permite um argumento muito poderoso. Vira e mexe, os analistas, meus colegas economistas, costumam achar que resolveram os problemas do capitalismo. E começam a inventar termos, inclusive, para isso. Capitalismo pós-cíclico, capitalismo era de ouro, etc, etc, etc. E com isso eles querem dizer uma coisa extremamente simples. Nós, economistas, sabemos instrumentalizar a política monetária, fiscal, cambial e de rendas, de maneira que conseguimos acabar com o movimento cíclico da economia capitalista. Ou os menos radicais dizem que conseguem, com esses instrumentos de política econômica, suavizar, digamos assim, esses movimentos cíclicos. O argumento importante para a gente é que mostrar para esses colegas que, independente da boa ou má gestão dos instrumentos de política econômica, o capitalismo funciona em ciclos. Ou seja, se a economia está crescendo em algum período, virá o momento em que esse crescimento puxará o freio de mão. Se isso faz algum sentido, as razões últimas da crise em que vivemos, nós temos que buscá-la na última crise, pelo menos a última crise de grande porte. Por que isso? Porque é justamente das formas que o capitalismo arrumou para sair daquela crise, a última, não esta, a última crise que ele viveu, é que nós vamos encontrar as razões que permitiram, o processo de acumulação em seguida, e 2, o desdobramento das contradições criadas nesse processo de acumulação do capital, que redundaram e explicam esta crise atual.
E eu não vou perder muito tempo com várias formas, eu vou apenas relatar aqui o seguinte. No final dos anos 60 e início dos anos 70 do século passado, nós podemos encontrar a última crise de grande porte no capitalismo. E quais são as características dessa crise? As duas clássicas. Redução drástica das taxas de lucro, em todo o sistema, em algumas regiões mais do que em outras, mas em todo o sistema. O Brasil é um caso à parte, não vou comentar isso, mas enfim, dá para dizer que, em média, a economia capitalista, no final dos anos 60 e 70, observou uma redução drástica da taxa de lucro e, o que me interessa mais nesse momento, a segunda característica daquela crise, clássica, sobrou o capital. Uma outra forma de definir crise no capitalismo é dizer que o capital, em todas as formas que ele assume, foi produzido em excesso. Excesso em relação a quê? Excesso em relação às taxas de lucro, às taxas de valorização que ele vinha apresentando até aquele momento. E quais são essas formas em que o capital se apresenta? Basicamente três. Capital mercadoria, mercadorias, que é o mais visível, o mais óbvio. Produz-se mercadorias que procuram valorização, por isso capital em excesso. Essa é uma primeira forma de manifestação da crise. Segunda, nem tão visível, mas tão real quanto a primeira, capital produtivo. Elementos do processo de produção para atingir uma valorização do capital que estão em demasia, significa que alguns estão parados, porque não encontram valorização no processo de realização do que foi produzido. E terceira e última forma, que é a que mais interessa, capital na forma monetária, capital na forma dinheiro. Dinheiro que procura valorização. Então faz parte das crises do capitalismo que essas três formas, capital produtivo, capital mercadoria e capital monetário, sejam produzidos em excesso. Por que isso é importante? Porque qualquer que seja a forma ou conjunto de formas que o capitalismo encontre para sair da sua crise, isso vai ter que passar, mais ou menos, por uma readequação ou uma recolocação desse capital produzido em excesso nas três formas, ou em grande parte dessas três formas, em algum lugar. Esse capital sobrante vai ter que encontrar espaço para se valorizar. Não é casualidade histórica que é justamente a partir dos anos 70 que começa a grita, principalmente dos meus colegas economistas, por coisas que depois ganharam nomenclatura que agora faz parte do linguajar comum, midiático, está sendo gravado, então, enfim, vou evitar nomes. Até me perdi aqui, lembrei da figura, execrável. O Juarez sempre quer que eu fale o nome, dê endereço, CPF, identidade. Já te falei que CPF, às vezes, ele tem 3. Então, quando tem, né? Bom, a forma monetária, a forma do capital dinheiro. Não é casualidade histórica de que justamente a partir desse momento é que começa essa ladainha, essa conversa de desregulamentação de mercados, liberalização de mercados, abertura de mercados. Basicamente dois. Dos outros eles nem queriam saber muito não. Mercado de trabalho, por razões óbvias, que com desregulamentação, abertura e liberalização do mercado de trabalho você consegue aumentar, linguagem técnica, mas aí não de economista, de marxista, da taxa de mais-valia ou da taxa de exploração. Leia-se. Do valor que é produzido, uma parcela cada vez menor vai para o trabalhador, uma maior vai para o capital, isso permite que a taxa de lucro suba e é o paraíso na Terra, para alguns, evidentemente. Mas o outro mercado que está me interessando aqui, que teve essa grita de desregulamentação, abertura, liberalização, que é o mercado dito, chamado, mal, por razões que eu vou explicar daqui a pouco, financeiro. Não é casualidade histórica. Quando se pregava, e alguns continuam pregando, até hoje de maneira um pouco mais envergonhada, mas até alguns anos atrás não era envergonhada assim não.